meus amores, meninos e meninas, meus jovens, tudo bem? Vamos aqui, né, dando continuação da nossa aula sobre o teatro, que essa aula ficou inacabada daquela semana anterior, certo? Então, teatro através dos tempos. Então, vamos pegar o livrinho de vocês, vamos abrir na página 89 e vamos ver um pouquinho mais sobre a questão do teatro, certo? Então, o subtítulo lá, Teatro, a arte do efêmero. Vocês já ouviram essa expressão, efêmero? O que será que ela significa, né? Então, efêmero significa algo passageiro, transitório, que logo acaba. E essa é a realidade dessa forma de arte. O teatro tem a duração exata do acontecimento que está sendo representado. Acabado o espetáculo, terminou o teatro, né? Bem diferente de outros tipos de arte. Por exemplo, a pintura que dura anos e anos, né? Vimos no decorrer deste capítulo alguns rastros, desenhos, pinturas em vasos e esculturas que ficaram da época em que não existiam os recursos tecnológicos de registro que temos hoje. Mas mesmo as filmagens, as fotografias, etc., são apenas registro do que foi o espetáculo. Olha a diferença do que foi. O acontecimento teatral, o acontecimento em si, o fenômeno cênico, é impossível de ser guardado em sua totalidade, certo? Então, por isso que é considerada a arte do efêmero, é algo passageiro. Então, o teatro, na sua totalidade, é impossível de ser guardado. O teatro é uma forma de arte que, no momento em que se realiza, desaparece. Daí se considera a arte do efêmero. Por isso, o estudo do teatro é apoiado em outras formas de arte, como a pintura, a escultura e a literatura. Esses registros servem de pistas para que possamos imaginar como era o teatro nos tempos antigos. Será que eles eram pelo menos parecidos com o que nós temos hoje? No entanto, os teatrólogos desenvolveram ao longo dos séculos sua forma particular de registro. A dramaturgia, ela constitui o texto teatral, a forma textual desenvolvida para criar e registrar parte do fenômeno teatral. A forma textual desenvolvida para criar e registrar parte do fenômeno teatral. Com a dramaturgia, podemos ter uma noção do que era o teatro no passado. Bom, a dramaturgia normalmente é composta por fala dos personagens e das rubricas que servem para descrever tudo que não faz parte do diálogo, seja a descrição do cenário, seja uma ação. Ela pode servir também para apontar a intenção com a qual o ator ou a atriz deve ler aquela fala. Ao longo deste capítulo e dos seguintes, teremos a oportunidade de conhecer mais algumas dramaturgias, certo? Então, virando ainda a página 90, nós temos remontagens contemporâneas da tragédia grega. Eu já expliquei para vocês o que era uma tragédia, né? Nos palcos atuais, é comum encontrar remontagem das tragédias gregas. Os teatrólogos ou teatristas contemporâneos buscam nas formas de teatro e de outros tempos inspiração e modos de fazer. Então, ou seja, nós observamos que até na arte nada se cria, tudo se copia. Independente do que se for fazer, você já está copiando de algo que já existe, tá bom? O teatro cultiva sua memória em cena. Como vimos, o teatro é a arte do efêmero. No entanto, atualmente, a tecnologia audiovisual ampliou muito a possibilidade de registro da arte teatral. Veremos assim, um exemplo nacional e outro global de remontagem de tragédias gregas. Uma peça filmada é diferente de um filme de cinema. Lógico, né? É apenas outra forma de registrar o fenômeno teatral propriamente dito.
O teatro acontece no encontro presencial. Filmá-lo é uma das formas contemporâneas de preservar a sua memória. Ou seja, não existe um teatro que não tenha plateia, né? Que não tenha a presença do espectador. Diferente de um filme, que é filmado e depois passado na tela e aí você assiste onde quiser. Totalmente diferente do teatro, tá bom? Passamos para a página 92. Teatro como ferramenta de educação social. A sociedade da Grécia Antiga passou por profundas transformações. Nela surgiram conceitos como cidade e democracia. E foi também naquele contexto que nasceu parte importante da cultura ocidental. A tragédia grega é parte dessas transformações e reflete no palco o conflito entre as antigas estruturas de organização das tribos e clãs e a organização das polis. As tragédias serviam para que os cidadãos gregos refletissem sobre a realidade ao seu redor. Ou seja, o teatro era uma forma de chamar a atenção do grego para tudo aquilo que acontece ao seu redor, não simplesmente só naquilo que ele estava. Ou seja, ele tinha que olhar para fora da caixa, certo? As obras artísticas que fazem parte de sua vida, peças de teatro, filmes, música, desenhos, livros, conduzem a uma reflexão sobre o mundo e o que acontece na sociedade em que você vive. Fazer você pensar em como o mundo se organiza, por que funciona desse jeito. Aí você já parou para pensar por que o mundo funciona da forma que funciona hoje? Na Grécia Antiga surge o conceito de democracia, uma forma de organização política em que os cidadãos participam das decisões. Na Europa da Idade Média, essa prática sai de cena e dá lugar à teocracia, um sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e econômicas são submetidas às normas de alguma religião. Nesse caso, a Igreja Católica era quem comandava tudo, tá bom? No governo teocrático. Durante a Idade Média, todas as esferas da vida estavam subtendidas à Igreja e o teatro era usado como ferramenta de doutrina e de convencimento. Ou seja, o que era encenado no palco do teatro não era bem para distração das pessoas ou diverti-la, mas sim uma forma de doutrinação, de convencimento. Usavam metáforas para falar de alguém, até a pessoa ser capaz de entender que estava pegando um puxão de orelha, certo? Então, voltamos aí à página 94. Aí nós temos leitura encenada. O que é uma leitura encenada? É muito comum que as montagens teatrais comecem com um ensaio de mesa. Ou seja, todo mundo se junta ao redor de uma mesa, então cada um vai passando a sua fala, tá bom? Nessa primeira fala, os atores e atrizes, cada um tem o seu texto, né, do seu personagem. Estuda junto e descobre. Bom, gente, é nessa primeira reunião, nesse ensaio de mesa, onde eles vão definir a fala dos personagens. Por exemplo, se o personagem vai falar grosso, vai falar fino, vai falar como criança, entendeu? Então é aí onde eles vão encontrar o verdadeiro eu do seu personagem. Aí a partir daí eles vão para a outra fase, tá bom? Durante os ensaios, a artista se aprofunda no texto, investigando os conteúdos da dramaturgia e abandonando os assuntos que estão sendo debatidos naquele texto. Ou seja, é encarar de uma forma séria. As muitas escolhas em que o intérprete pode fazer durante a leitura determinam o que e como a peça vai comunicar. É também nesse momento que os atores e atrizes melhoram tecnicamente seu ofício, testando diversas modulações de voz, expressões faciais, distintos gestos. Os teatristas vão solidificando sua representação. As vozes, o ensaio de mesa é o acontecimento teatral em si, ou seja, apresenta-se ao público a leitura de uma peça. E é isso que chamamos de leitura encenada, certo? Aí na outra página aí nós temos o teatro, temos a leitura encenada, aqui todo o roteiro de uma dramaturgia chamada Antígona, certo? Aí depois nós temos os improvisos, as alegorias, e assim finalizamos
a questão do nosso assunto sobre o teatro através dos tempos. Eu espero que vocês tenham entendido que o teatro ele é uma arte passageira, né? É uma arte de momento, que por mais que você filme algumas cenas, que você tire fotografia, mas jamais você vai conseguir levar adiante o teatro em si, né? O acontecimento em si, jamais. Por isso que ele é chamado a arte efêmera, ou seja, é passageiro, tá bom? Que Deus abençoe e vamos aguardar a próxima aula. Bom, cheiro para todos. Saudades.